O bicho inventor, capítulo 1. Depois que na peneira de pipocas só ficaram os piruais, isto é, os grãos de milho que não estouraram, Dona Benta começou. O homem apareceu, não de súbito, do dia para a noite. Foi aparecendo aos poucos, gastando nisso milhares de anos. Apareceu juntamente com os macacos, os chimpanzés, os orangotangos, os gorilas. Era um deles, peludo, andando de quatro. Dessa grande família macacal, um ramo começou a modificar-se num certo sentido, até virar que nos chamamos homem hoje. Outros ramos desenvolveram-se em sentido diferente e ficaram no que são hoje os símios. Outros desapareceram. Andavam de 4 pés, os de ramo macaco-homem. Aprenderam a andar sobre 2 apenas. E os 2 pés que sobravam, lentamente, se foram transformando em mãos. Foi um enorme progresso, porque para caminhar sobre a terra, 4 pés são demais, 2 bastam. E os 2 bastando, sobram 2, que viraram mãos e tornam de grande utilidade para o indivíduo. O primeiro grande progresso dessa espécie animal foi esse, transformar 2 pés em 2 mãos. Tudo mais decorre daí. Puderam mudar de hábitos e de tanto caminhar sobre o chão como sobre as árvores, desse modo adquirindo enormes vantagens sobre os que só andam no chão. E naquela terra em que os sáurios já tinham tido os domínios absolutos, os símios entraram a dominar. Mas deu-se outra mudança na superfície da terra. As águas retiraram-se e as áreas de terra firme aumentaram. A temperatura também diminuiu, com o ar já menos úmido. As condições, portanto, se tornaram menos favoráveis para a vida das plantas, em vez da floresta ser uma coisa contínua. Começou a sofrer interrupções. Isso em milhares de anos. Interrompia-se aqui para só recomeçar muito lá adiante. Isso veio mudar a vida dos símios, sobretudo daquele ramo donde ia sair o homem. Já o futuro homem não podia, como antes, viver exclusivamente sobre as árvores, locomovendo-se por entre as copadas. Quando a floresta parava e começava o campo, ele tinha de refletir, de estudar o caso. Também as montanhas se ergueram naquele tempo a muito maior altura por causa do abaixamento das águas, de modo que os nossos antepassados, além das barreiras dos campos, tiveram ainda a atrapalhá-los a barreira das montanhas. E então, a lei da sobrevivência dos mais aptos, que nunca deixa de agir, fez valer a sua força. Que lei é essa, vovó? Quer dizer que a luta pela vida vence sempre o mais apto, isso é, o mais esperto, o mais jeitoso, o mais preparado para mudar o sistema quando isso convém. O nosso macaco-homem já estava com a inteligência mais aberta que dos outros que iam adaptando às mudanças verificadas na superfície da terra. Vencia as dificuldades, sobrevivia. Como? Tornando-se o que parecia ser, tornando-se inventor. Com os inventos que ia fazendo, aumentava o seu poder sobre a natureza e não se deixava vencer pelos obstáculos. A partir dessa época, a terra viu proliferar sobre sua crosta um bicho diferente dos demais, um animal que criava coisa, um animal que inventava, o homem, enfim. Quando hoje falamos em invenção, imediatamente nos vem a ideia as últimas grandes invenções humanas, como o rádio, a televisão, o cinema falado. Naquele tempo, o pobre bicho peludo só inventava coisas
extremamente simples, que depois ia aperfeiçoando. Mas era só o bicho-homem que inventava? Perguntou Pedrinho. Não, todos os animais possuem uma certa capacidade inventiva. As aves, por exemplo, inventaram os ninhos, alguns bastante engenhosos. As aranhas inventaram um variado sistema de teias para apanhar insetos. As abelhas e as formigas inventaram inúmeras coisas para resolver os seus probleminhas de alimentação e morada. Os castores se tornaram verdadeiros arquitetos. Mas esses animais, depois de inventarem uma certa coisa boa, para eles, pararam. O homem não. O homem nunca parou de inventar. Mais e mais e mais, sempre mais. E desse modo foi desenvolvendo a sua capacidade inventiva até distanciar-se infinitivamente de todos os outros seres que habitavam a terra. Pois até boneca pensante, falante e as itinerantes nós já inventamos, murmurou o Narizinho, com os olhos na Emília. Dona Benta riu-se e prosseguiu. A raça humana começou com uma enorme vantagem, a vida dos homens primitivos sobre a árvore, com a agilidade e a certeza que eles precisavam ter. Deu-lhes uma forte superioridade sobre os seres que viviam no chão. Também tinham que usar muito mais o cérebro do que os quádrupos de baixo, que só usavam a força bruta. O que tiveram de desistir das florestas para morar unicamente em planícies despidas de vegetação alta, aperfeiçoaram-se com a rapidez na arte de andar de pé, sem a ajuda das mãos. Nas florestas caminhavam segurando-se com as mãos nos troncos do caminho. Tiveram de contar unicamente com os pés, já que as mãos não tinham em agarrar-se. E aquelas mãos, que a princípio só serviam para ajudar os pés, começaram a ter outros empregos. Começavam a servir para segurar coisas, para carregar coisas, para desperdiçar coisas. Foi um grande progresso. Outros animais não podiam fazer isso. Para segurar, para carregar e despedaçar coisas, só usavam os dentes.